A extinção é um dos assuntos mais tristes do mundo natural. Quando uma espécie desaparece, não é apenas um animal que se perde. É um som, um movimento, uma cor, um comportamento e uma pequena parte da história do planeta que nunca poderá ser verdadeiramente substituída. A atividade humana alterou florestas, oceanos, ilhas, rios e pastagens tão profundamente que muitos animais foram empurrados para o limite da sobrevivência. Mas nem toda a história termina em silêncio. Algumas espécies chegaram assustadoramente perto de desaparecer para sempre, apenas para serem resgatadas por proteção, programas de reprodução e anos de cuidadoso trabalho de conservação. Neste vídeo, vamos analisar 5 animais que voltaram da beira da extinção. E enquanto você assiste, pergunte a si mesmo: quantas outras espécies ainda poderiam ser salvas se as pessoas agissem antes que fosse tarde demais? 1. O cacapo, o papagaio que não voa da Nova Zelândia. Para a primeira espécie, viajamos para a Nova Zelândia, lar de uma das aves mais estranhas e amadas da Terra, o cacapo. O cacapo é um papagaio que não voa, de hábitos noturnos e terrestres, encontrado apenas na Nova Zelândia. Ele não é incomum apenas porque não pode voar. É também o papagaio mais pesado do mundo, com adultos atingindo cerca de 65 centímetros de comprimento e pesando até 4 quilos. Em vez de voar, o kakapo usa suas asas curtas para se equilibrar, especialmente ao escalar em seu habitat florestal. Ele também é conhecido por ter uma personalidade forte. Essas aves são inteligentes, curiosas e surpreendentemente amigáveis. Algumas até são conhecidas por se aproximarem das pessoas, subirem nelas e alisarem seus cabelos ou roupas. O ornitólogo inglês que descreveu o cacapo pela primeira vez disse uma vez que sua personalidade parecia mais com a de um cachorro do que com a de um pássaro. Tanto o povo maori quanto os colonizadores europeus mantinham cacapos como animais de estimação. E, como podem viver até 100 anos, eles eram realmente companheiros para a vida toda. Mas as mesmas características que tornavam o kakapo tão encantador também o tornavam vulnerável. Por milhões de anos, a Nova Zelândia teve muito poucos predadores terrestres nativos. Os morcegos eram os únicos mamíferos nativos, e as aves dominavam grande parte da paisagem. O kakapo tinha poucos motivos para temer o perigo. Quando os humanos chegaram, tudo mudou. Os cacapos eram caçados por sua carne, pele e penas, que às vezes eram usadas para fazer mantos. Pior ainda, quando ameaçados, eles frequentemente congelavam no lugar para se camuflar no ambiente. Contra caçadores humanos, essa defesa os tornava mais fáceis de capturar. Então, vieram animais invasores, como ratos, arminhos, furões e doninhas. O cacapo nunca havia evoluído para lidar com predadores como esses. Seu habitat também foi desmatado para fazendas. E seus números despencaram. Em 1891, o governo da Nova Zelândia reservou a ilha Resolution como um refúgio e transferiu cerca de 200 cacapos para lá. Mas, em 1900, os arminhos haviam chegado à ilha, e em 6 anos, todos os cacapos de lá haviam desaparecido. Na década de 1920, o cacapo havia desaparecido da Ilha Norte, e seus números estavam caindo drasticamente na Ilha Sul. Em 1995, estimava-se que restavam apenas 51 indivíduos. Sua reprodução lenta tornava a recuperação ainda mais difícil, porque os cacapos geralmente se reproduzem apenas quando as árvores nativas produzem frutos, e isso pode acontecer apenas a cada 2 a 6 anos. Ainda assim, graças ao trabalho de conservação, reprodução em cativeiro e monitoramento constante, a população agora subiu para pouco mais de 200. Cada cacapô adulto conhecido é monitorado, e cada um tem até um nome. Eles ainda não estão a salvo, mas sua história prova que, mesmo quando a esperança parece quase perdida, a sobrevivência ainda é possível. GED 2. A baleia jubarte, o gigante que foi caçado até o limite para a próxima espécie, deixamos as florestas da Nova Zelândia e seguimos para os grandes oceanos do mundo,
onde uma das baleias mais famosas da Terra quase desapareceu para sempre: a baleia jubarte. Esta enorme baleia de barbas é conhecida por seus saltos dramáticos, suas longas nadadeiras e a maneira poderosa como se move pela superfície do mar. Embora se alimente principalmente de animais minúsculos, como krill e pequenos peixes de cardume, ela pode crescer até cerca de 16 metros de comprimento e pesar cerca de 30 toneladas. Uma das coisas mais fascinantes sobre as baleias jubarte é a maneira como elas se comunicam e caçam. Elas podem produzir canções longas e complexas, algumas durando até 20 minutos. Seus saltos e batidas de nadadeiras e cauda também podem ajudá-las a se comunicar a longas distâncias. Ao se alimentar, as baleias jubarte às vezes trabalham juntas, cercando peixes e krill antes de empurrá-los para a superfície. Para um animal tão enorme, seu comportamento pode ser surpreendentemente coordenado e inteligente. Mas, por muito tempo, os humanos não as viam como gigantes inteligentes. Eles as viam como alvos. A baleia jubarte tornou-se uma das principais vítimas da indústria baleeira comercial. Estima-se que pelo menos 300 mil jubartes foram mortas em todo o mundo. No Atlântico Sul, sua população pode ter caído para apenas cerca de 450 indivíduos. Imagine um oceano antes cheio de suas canções, tornando-se quase silencioso. Quão perto o mundo chegou de perder um de seus animais mais icônicos? Felizmente, as proteções começaram na década de 1960 e, em 1985, foi imposta uma proibição total à caça comercial de baleias. Essa decisão mudou o futuro da espécie. Hoje, estima-se que as baleias jubarte somem cerca de 84 mil indivíduos, e sua população está aumentando. Elas ainda enfrentam ameaças de colisões com navios, equipamentos de pesca e caça contínua em alguns lugares, mas, em comparação com o limite em que estiveram um dia, sua recuperação é uma das histórias de sucesso de conservação mais poderosas do oceano. 3. A águia careca, o símbolo da América que quase desapareceu para a próxima espécie, seguimos para a América do Norte, onde uma das aves mais reconhecíveis do mundo chegou perigosamente perto de desaparecer: a águia careca. Esta ave é o símbolo nacional dos Estados Unidos, aparecendo no selo do país e representando força, liberdade e orgulho. Mas, embora esteja mais intimamente ligada à América, a águia careca também pode ser encontrada no Canadá e no norte do México. Na natureza, as águias carecas são alimentadoras oportunistas, mas comem principalmente peixes. Elas também são famosas por construir os maiores ninhos de qualquer ave norte-americana. O maior ninho de águia careca conhecido tinha cerca de 4 metros de profundidade, mostrando o quão poderosas e dedicadas essas aves podem ser ao criar seus filhotes. Sua aparência é icônica, com cabeça e cauda brancas, mas as águias carecas jovens parecem muito diferentes. Elas são, em sua maioria, marrons salpicadas e só desenvolvem sua famosa coloração branca quando atingem a maturidade. No entanto, a voz da águia careca não é tão poderosa quanto sua imagem. Na realidade, seu chamado é frequentemente descrito como uma risadinha aguda ou um grito fraco. É por isso que, em muitos filmes de Hollywood, o chamado natural da águia careca é substituído pelo grito mais forte de um falcão. Mas mesmo que sua voz não seja tão dramática quanto as pessoas imaginam, sua história de sobrevivência certamente é. Antes da chegada dos colonizadores europeus, as águias carecas eram abundantes em todos os Estados Unidos. Com o tempo, seu habitat foi destruído e muitas foram caçadas porque as pessoas acreditavam que elas ameaçavam o gado. Em 1940, uma lei foi aprovada para protegê-las, mas logo surgiu outro perigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os agricultores usaram um inseticida chamado DDT. Ele matava pragas de forma eficaz, mas, à medida que se movia pela cadeia alimentar, atingiu a águia careca. O DDT tornava as cascas de seus ovos muito finas, fazendo com que muitos ovos quebrassem antes que pudessem eclodir. Em 1963, restavam apenas cerca de 471 pares reprodutores,
Então, o DDT foi proibido na década de 1970 e os conservacionistas começaram a criar águias carecas em cativeiro. Lentamente, a espécie se recuperou. Hoje, acredita-se que existam quase 10.000 pares reprodutores. O retorno da águia careca não é apenas uma história sobre o retorno de uma ave. É também um aviso. O que colocamos no meio ambiente não desaparece. Mais cedo ou mais tarde, encontra o seu caminho de volta para o mundo vivo. 4. O furão de patas negras, o caçador das pradarias que quase desapareceu para a próxima espécie, continuamos na América do Norte e nos voltamos para um animal muito menor, o furão de patas negras. Este membro da família das doninhas é o único furão nativo da América do Norte. Ainda mais surpreendente, existem apenas 3 espécies de furões no mundo: o tourão europeu, o tourão siberiano e o furão de patas negras. Como outros furões, o furão de patas negras é extremamente flexível. Isso permite que ele se mova por tocas e persiga presas no subsolo. Sua sobrevivência está intimamente ligada a um animal em particular, o cão da pradaria. Até 90% da dieta do furão de patas negras é composta por cães da pradaria, e um único furão pode comer mais de 100 cães da pradaria em um ano. Portanto, quando as colônias de cães da pradaria começaram a desaparecer, o futuro do furão também se tornou perigosamente instável. Os furões de patas negras já chegaram a dezenas de milhares e viviam ao lado de colônias de cães da pradaria de cauda preta nas grandes planícies. Mas a destruição generalizada do habitat, a caça por peles e novas doenças os empurraram para a extinção. A peste causou enormes mortandades de cães da pradaria, removendo a fonte de alimento da qual esses furões dependiam. Em 1986, restavam apenas 18 indivíduos. Naquele momento, a espécie estava por um fio. Alguns dos furões sobreviventes foram colocados em um programa de reprodução e, felizmente, funcionou. Desde 1991, grupos de conservação e zoológicos vêm reintroduzindo furões de patas negras na natureza. Hoje, seu número subiu para cerca de 340 indivíduos. Isso ainda é muito baixo, e eles estão longe de estar a salvo. Mas é um começo. Sua história mostra como uma espécie pode depender completamente de outra, e como salvar um animal às vezes significa salvar todo o mundo em que ele vive. 5. A iguana azul. Para a última espécie, viajamos para a ilha de Grand Cayman, a maior das Ilhas Cayman, onde um dos lagartos mais singulares do mundo quase desapareceu: a iguana azul. Esta espécie é endêmica de Grand Cayman, o que significa que não é encontrada naturalmente em nenhum outro lugar da Terra. Ela prefere áreas rochosas, ensolaradas e abertas, muitas vezes perto da costa. Apesar de ter dentes afiados e intimidadores, a iguana azul é herbívora. Ela se alimenta de plantas, frutas e flores. Como o próprio nome sugere, alguns indivíduos podem apresentar uma bela cor azul brilhante, embora muitos sejam mais marrom acinzentados. Por muitos anos, foi considerada uma subespécie da iguana cubana, mas em 2004 foi reclassificada como uma espécie separada devido a claras diferenças genéticas. Acredita-se também que seja um dos lagartos mais longevos do mundo, podendo viver até 70 anos. Mas mesmo um animal de vida longa pode desaparecer rapidamente quando o mundo ao seu redor muda. A iguana azul pode já ter sido abundante antes da colonização europeia, mas em 2003 restavam menos de 15 animais. Muitos acreditavam que ela seria extinta. As principais causas foram espécies invasoras e perda de habitat. Gatos e cães as caçavam, e grande parte de seu habitat adequado foi destruída para a criação de fazendas de frutas. Felizmente, os conservacionistas agiram antes que fosse tarde demais. Desde 2004, centenas de iguanas azuis foram devolvidas à natureza. Hoje, as pessoas ainda podem ver esses lagartos extraordinários em seu lar natural. Não porque a extinção foi evitada por sorte, mas porque os humanos finalmente escolheram protegê-los. E é isso que conecta todos os 5 animais desta história: o cacapo, a baleia jubarte, a águia careca, o furão de patas negras e a iguana azul foram todos empurrados para perto do limite.
Alguns foram caçados. Alguns perderam seus lares. Alguns foram envenenados por produtos químicos ou atacados por espécies invasoras. Mas cada um deles também prova que a extinção nem sempre é inevitável. Quando as pessoas prestam atenção, quando proteções são implementadas e quando o trabalho de conservação continua por anos, a vida pode retornar da beira do abismo. A questão é: quantos outros animais estão nesse mesmo limite agora, esperando que alguém perceba antes que seja tarde demais?